Olá, bem-vindo ao Food Talk Brasil, podcast que conecta pessoas, gestores, operações e tendências do food service e do fast food. Eu sou o William Silva e hoje o nosso entrevistado é o neuropsicólogo, neurocientista Dr. Ivanildo Cavalcante. Muito bem-vindo, Ivan. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E Obrigado. hoje o tema essencial, mas que muitas empresas ignoram e colocam para debaixo do tapete. Hoje nós vamos tirar esse tapete e desvendar tudo aqui. Vamos falar socioemocional, como moldar a sua equipe, montar a sua equipe de gestão de pessoas que está à frente dessas operações. Fast food, do food service, do seu negócio. Bem-vindo, Ivanildo. Muito obrigado, William. Um prazer estar com você. Aliás, um prazer inenarrável. Parabéns pelo podcast, que já é campeão de audiência. Toda a equipe, a produção, enfim, muito obrigado. Estar aqui hoje representando o Instituto Talking Cury, aqui em Guarulhos, que tem sido também uma referência. Eu te agradeço pelo convite. Muito bem lembrado. O Instituto Talking Cury é nosso parceiro aqui, um dos nossos patrocinadores. Academia Freudiana Integrativa. Esqueci de mencionar, né, doutor? Doutor também é CEO da Academia Freudiana e do Instituto Talking Cury aqui em Guarulhos e São José dos Campos. Correto. E seu livro hoje que ele trouxe para nós, Neurociência. Como o cérebro molda quem somos. Como o cérebro molda quem somos. Daqui a pouco ele vai apresentar aí, falar um pouco mais desse livro. Mas vamos lá, doutor, para começar. O que de fato é inteligência emocional e o que ela molda dentro das operações hoje no fast food, no food service, o que de fato gera aquele estresse e o que transforma pessoas de acordo com a inteligência emocional. A sua pergunta ela é muito pertinente, porque fala-se muito, né, de inteligência emocional e hoje poucas pessoas conseguem exercer esse papel. Porque o que é inteligência emocional? Gerenciar suas emoções, né? A gente sabe que é um segmento que exige bastante, demanda bastante, porque literalmente o cliente que está aguardando o serviço, ele já está tomado de uma ansiedade, né? Até mesmo pela sua necessidade biológica, que é a fome. Então, por mais rápido, por mais perfeito que seja o trabalho, para o cliente ele sempre será ineficiente porque ele está aguardando. E aguardar nunca é bom. Você vai produzir neurotransmissores ruins, como o cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse. Então, o funcionário em si, né, a equipe que precisa administrar toda essa demanda, que é acolher o pedido do paciente, que é o desejo dele, e transformar aquele desejo o mais rápido possível em realidade, entregando a esse cliente. Essa equipe ela vai sofrer uma pressão descomunal. Então essa equipe ela vai passar por um processo que vai gerar nela, inclusive, talvez uma ansiedade desmedida, sintomas físicos. Quantas pessoas passam mal durante o seu dia de trabalho, sua jornada, porque ela tem que administrar, além dos seus problemas pessoais, as demandas do trabalho, né? E aí fica aqui a dica para os gestores, que uma das formas de reduzir essas crises que estamos tendo recorrente de ansiedade durante a jornada de trabalho é conseguir administrar o desejo do paciente e a realidade da operação. Quando isso acontece, a gente chama de inteligência emocional. Então, é lógico que o gestor vai sofrer essa carga, né? E nós conseguimos fazer um trabalho bacana com os gestores das empresas, porque ele sofre essa carga e ele precisa reter isso nele. Porque se ele cobrar a equipe da forma que ele é cobrado pelo pedido, a equipe não vai conseguir produzir. Entendi. Então, basicamente, a operação ela já está sob pressão, já tem um ritmo aceleradíssimo, né? Estamos falando do cliente, como o senhor mencionou. O cliente já está com pressa, porque ele está com fome, uma necessidade fisiológica, ele precisa se alimentar. Às vezes a gente não sabe quanto tempo ele está ali sem comer. E aí vem todo esse estresse, toda essa pressão e todo esse ritmo acelerado. Dentro da operação, como desenvolver essa inteligência emocional nesse contexto? Acredito que um dos passos importantes está
desenvolver a inteligência emocional. Desculpa pela minha voz, esses dias dando palestras, a gente acaba comprometendo um pouquinho, mas acredito que o áudio deve estar sendo legal aí. A produção, pelo menos, não reclamou ainda, né? Ainda não. Eu penso que você criar momentos de acolhimento para o seu funcionário, aquele breakzinho que é difícil as empresas aceitarem fazer, mas que gera um alívio psíquico, porque eu vou voltar a frisar, quando a gente fala de inteligência emocional, entende que eu tenho aqui como cliente um desejo, eu tenho uma demanda que eu não consegui realizar, ou seja, eu já tenho uma frustração em curso. Só que para compensar esse desejo não realizado, eu vou pedir, né, o meu lanche, porque ele é o substituto da realização desse desejo. Ou seja, eu já estou lidando com frustração, né? Então eu vou transferir tudo isso para a empresa. E se o gestor não tiver essa condição de, como que eu posso dizer de uma forma menos técnica, mas de trazer o funcionário e mostrar para ele que ele é uma peça importante da operação, mas que a operação não é mais importante do que ele, e fazer que ele entender que ele faz parte de um processo, mas ele também é um processo em si, isso gera inteligência emocional. Então, um breakzinho com a equipe, um parabéns, estamos indo bem. Então, são frases que vai mandar para o cérebro recompensas pelo esforço. O que se tem muito em algumas empresas, é claro que não todas, é o mau gestor que produz na sua equipe o próprio estresse. Às vezes o pedido está com folga, mas como ele não quer sofrer nenhuma cobrança, ele acaba pressionando de forma descomunal a sua equipe. Então, o que geraria inteligência emocional é sempre que acontecer um erro de operação, é sempre que um funcionário estiver com a demanda e o gestor ter esse olhar mais acolhedor, ele conseguir trazer esse funcionário, segurar na mão, olhar nos olhos, o cérebro reconhece isso. Você imagina que a gente ignora posições corporais quando elas estimulam o nosso cérebro. Então você imagina que se eu fizer essa posição aqui de rezar, o simples fato de fazer a posição de rezar, eu vou estimular no meu córtex pré-frontal tomadas de decisão. Por isso que pessoas que têm uma determinada religião, ela acaba tendo tomar as decisões mais fáceis. Então, quando o gestor pega na mão do funcionário, vem cá, respira um pouco, toma um café aqui, toma esse suco. Mas eu tenho que terminar o meu trabalho. Você vai terminar o seu trabalho, mas, sabe, ter aquele momento com o funcionário, criar uma rotina com a equipe, né? E entender que em todo o cronograma vai acontecer alterações. Quantas vezes você fez uma agenda e você teve que alterar a sua agenda porque houve imprevistos? Sim. O senhor me falando tudo isso, a gente alia. O cliente chega no balcão com uma frustração, com uma necessidade de se alimentar e potencializa nele a perspectiva, né, de que é um serviço rápido, né? O nome é fast food. Então ele já vai com eu sei que ali vai ser rápido. E acontecem imprevistos na operação. E aí a frustração é enorme, né? Porque a gente está falando que o cliente encosta no balcão com essa frustração, e aí ele já tem uma expectativa alta de que vai ser rápido, que não vai ter erro ali o prato dele. Que as pessoas, a equipe tá ali pronta para atendê-lo. E aí quando ele faz um pedido, e aí acontece, tem imprevisto, como o senhor falou aqui na agenda, mas pode ter um imprevisto na operação. Claro, aí a gente não vai entrar no âmbito da gestão ali por conta da falha, mas aconteceu. E aí acontece, e não foram uma, duas vezes, não, foram dezenas, posso dizer até centenas de casos de clientes dando, assim, um show. Cancela meu prato, batendo na mesa. Então a gente vê, assim, que o pico do estresse vai lá no alto. Você quer saber, assim, William, pegando o seu gancho, o que seria inteligência emocional nesse momento? É o gestor e a equipe também que passa por um treinamento, e por isso que nós ofertamos esse treinamento para as empresas. Você que nos assiste e quiser acessar,
o William depois vai passar para vocês o nosso contato, é entender que muitas dessas pessoas nem queriam estar naquele lugar. Quantos maridos queriam estar em casa assistindo seu futebol, mais confortável, jogado no sofá, mas a esposa, por um compromisso familiar, por querer passear com a família, vai convencê-la a sair da sua zona de conforto. Então, essa pessoa não queria estar lá. Eu preciso entender que essa catarse, que é assim que nós chamamos em psicanálise, que ele está tendo naquele momento, não é por minha causa, não é pela demora do pedido. É uma demanda que é dele. Quando eu consigo entender que não é sobre mim, é sobre o outro, já fica mais fácil de administrar. E daí ele projeta todo o sentimento dele, tudo aquilo que ele tá sentindo no pedido. Exatamente. Não só no pedido que é objeto de desejo. No pedido que eu digo na equipe. Na equipe, ele vai transferir, porque a frustração dele, o que ele não conseguiu dizer para a esposa, que talvez ele gostaria de dizer, o que ele não conseguiu dizer para os filhos, o que ele, enfim, não pôde dizer para as pessoas que o levaram até lá e o fizeram estar num ambiente que talvez ele nem gostaria de estar, ele vai transferir isso para a equipe. E quando a equipe consegue ter a maturidade de saber que não é sobre o meu trabalho, e sim sobre a demanda do outro, ela consegue administrar melhor isso. Ela consegue acolher o paciente. Quantas vezes aconteceu, e você tem uma experiência muito vasta nesse segmento, quantas vezes aconteceu de você acolher um cliente seu extremamente descontrolado e depois que ele tem essa catarse, ele vira para você e fala assim, cara, me desculpa. Sim. Né? Eu basicamente cobrei a consulta dele, porque ele fez uma terapia naquele momento. Sim. Foram várias vezes também que isso aconteceu. Você falando dessa pausa, dessa descontração com a equipe, eu me recordo aqui que 20 anos atrás, na Pizza Hut, a gente tinha um programa que chamava Champs, que era... Champs era casa limpa, hospitalidade, acerto, produto e serviço. Champs. E hora e meia, batia-se uma meta, atingia-se um resultado, chamava toda a equipe, ia pra frente da loja, e aí tinha um teatrinho assim, que era, batia na coxa, batia a palma, fazia assim e gritava, Champs! Aí fazia 3 vezes. Champs! E isso várias vezes eu vi assim, um momento que o pessoal tava assim, desanimado, vem aqui, vamos fazer um Champs, vamos fazer um Champs. Do nada, vamos fazer um Champs. E aí isso ressuscitava a equipe, Ivanildo. Muita gente tava já no limite, assim, sabe, do atendimento, da rotina. E aí todo mundo voltava pra operação viva. 20 anos atrás, isso não tá falando, né? Nós tá falando de uma empresa internacional, a Pizza Hut, que talvez já identificava isso na psicanálise, na psicologia e implantou esse grito para despertar ali a operação. Esse grito você me disse que todas as vezes que batia uma meta. Ou tivesse um atendimento excepcional para um cliente, que o cliente chamasse o gerente e falasse, olha, parabeniza tal funcionário porque ela me atendeu muito bem. Um ato de comemoração. Um ato de comemoração. O que o cérebro entendia? Que quando alcançava o objetivo, seja ele qual for estabelecido, ele podia liberar a dopamina. E não era normalmente não era um objetivo comum, pessoal. Era sempre com Coletivo. a equipe. Era um instinto coletivo. Chama todo mundo para fazer o Champs. Então, assim, é um estímulo que você faz, dizendo assim, olha, nós alcançamos um resultado, né, e vocês podem ficarem felizes por isso, porque vocês fizeram com que isso acontecesse. Na medida em que você estimula, né, esse toque sinestésico, esse grito, eles têm também um momento de catarse, de se expressar, de colocar suas emoções para fora, né? E isso ajuda, assim, realmente a voltar a produzir dopamina, acetilcolina, noradrenalina, serotonina, e aí a sua equipe volta renovada, volta motivada, talvez rindo um pouco mais. Sim. E isso volta leve. Volta leve, porque eles tiveram uma descarga emocional ali na frente. Sim. Hoje eu compreendo essa descarga emocional e o quanto era importante nas operações do dia a dia. Tá bom, Vanildo, como que o gestor consegue aliviar, né, e fazer essa gestão de pessoas ali no dia a dia? Porque a gente sabe que isso uma das causas, e digo principal causa, da rotatividade
porque nesse segmento fast food, food service, a rotatividade é enorme, né? Converso com os colegas aí de praça que, pô, troquei 3, 4 quadros em um ano. Então, o quadro de funcionários são 10 na equipe. Você imagina você ter um turnover, né? Uma rotatividade de 4 equipes, 4 quadros de funcionários em um ano. É muita coisa. Então, dentro, a partir daí, as empresas começam a ter muito risco de perda de processos, né? Porque não tem continuidade. Então entra um gestor, começa a fazer uma gestão ali com a equipe, aí sai. Então os processos da empresa vão se perdendo. E isso impacta diretamente na produtividade, na venda, no resultado da empresa. E aí, pergunto para você, hoje as perguntas são só perguntas difíceis, não vai achando que tá fácil não. Como que o gestor, no dia a dia, ele faz para equilibrar todos esses pratinhos, para jogar todas as bolinhas para cima e, além de toda a rotina dele, ter esse cuidado, esse olhar para a equipe humanizada, tornar uma gestão mais próxima, mais talvez até paternalista, e não perder sua equipe. De fato, você me apertou sem me abraçar, né? Mas vamos lá. Na verdade, cultura. A cultura do segmento entende-se que é normal essa rotatividade, porque é um segmento extremamente estressante. E aí é onde você pediu aqui a minha sugestão, tudo começa na contratação. Se você contrata errado, você sabe que você tem um relógio bomba ali que vai explodir em 3 meses, às vezes em uma semana, ou às vezes em 7 meses, 8 meses, mas vai explodir, porque você sabe que você só está remediando o processo. Enquanto as empresas não entenderem que elas têm ferramentas no mercado hoje para conseguir fazer uma boa contratação, elas vão ficar sempre gastando-se mais na ideia de economizar. É por isso que a NR1 surgiu agora, né? A NR1 é a lei mãe da segurança do trabalho, mas o que foi agregado nela foi a avaliação psicossocial, que é obrigatória. Inclusive foi prorrogado a multa que teria esse ano, mas a obrigatoriedade permaneceu. Os empresários se confundiram aí. Algumas empresas estão nos procurando desesperados, porque maio está chegando e a multa não será mais prorrogada, né? Então, na contratação, você já consegue diminuir essa rotatividade. Porque quando chega para a gente um candidato, que o RH já fez uma seleção, para que a gente faça aplicações de testes psicométricos e projetivos, para identificar em que área que esse funcionário vai ser mais produtivo, qual é o nível de estresse dele, se já existe uma depressão em curso, se tem um transtorno de aprendizagem, né? Não para barrar uma contratação, até porque isso seria um crime, não pode, mas para orientar a empresa como utilizar melhor as habilidades naturais daquela pessoa. Então esse já seria um primeiro passo para conseguir diminuir a rotatividade das empresas, né? E é um investimento que a partir do ano que vem a multa acontecerá, porque já é obrigatório, né? A avaliação psicossocial. Então o primeiro passo seria esse, a contratação. Se você contrata bem, fica mais fácil fazer a gestão. Se você sabe que você tem um funcionário que ele já está em um quadro depressivo, ou seja, ele já está dentro de uma ausência de bons hormônios, de neurotransmissores importantes, e produzindo neurotransmissores ruins, automaticamente essa pessoa, ela precisa só de um gatilho psíquico, não necessariamente da sua liderança, mas de um colega de trabalho, de um cliente, ou de uma máquina que, infelizmente, no momento dela, que ela ia realizar ali um serviço, ela parou de funcionar. A gente já viu aí uns memes, né? Que é quando a gente fala assim, a máquina, o computador foi o gatilho. Que eu tenho um meme, não sei nem se é meme, se considera ou não, mas nas páginas psicanalíticas aparece, o cara pega o teclado e bate, quebra tudo, porque ele ficou tão estressado porque o teclado parou de funcionar. E ele quebrou a mesa toda dele ali, o computador, impressora, tudo. Então, muito se fala do gatilho, mas pouco se fala dessa pesquisa, Essa né, prevenção, né? dessa prevenção. E a NR1, como o senhor disse, veio exatamente para isso, para auxiliar. A gente disse aqui nos episódios anteriores, aliás, começou a falar e aí eu passei para a audiência que o senhor estaria aqui e iria nos tirar essas dúvidas aí da NR1.
Pois bem, mas não só isso, e aí eu vou falar aqui para a audiência. Eu utilizo serviços na área de psicanálise para fazer avaliações com meus pré-candidatos. E além de identificar quem está só esperando um gatilho, identificar quem daqui 2 semanas, um mês vai nos deixar e vai deixar o custo para a empresa de contratação, de uniforme, de todo o sistema que tem ali por trás, né? Todas as ferramentas que a gente utiliza para fazer a contratação. E essa avaliação me ajudou a identificar nos meus pré-candidatos e que foram aprovados quais eram as suas lacunas e onde eu trabalharia neles que ele se desenvolveria. E hoje posso falar que é um case de sucesso, porque todos os funcionários que eu contratei, que eu recebi a avaliação do psicólogo, do psicanalista, veio com as lacunas, eu trabalhei essas lacunas e hoje eu estou promovendo pessoas que Olha que trabalham diferença. comigo já tem mais de 2 anos. Estou promovendo essas pessoas para cargos de liderança. Mas o que você precisou assimilar foi a cultura da sua empresa. Então, por isso que eu falei a cultura, porque enquanto a cultura for de que é a si mesmo e que esse segmento exige isso e quem não aguenta vai embora, aí as empresas vão gastar muito mais em contratação, treinamento, vão investir muito mais em contratar, demitir e responder juridicamente por processos do que propriamente uma prevenção. Então, o primeiro passo seria a avaliação psicossocial, que agora é obrigatória, certo? E dentro dessa avaliação psicossocial, nós fazemos uma orientação para a empresa aonde ela pode explorar melhor as habilidades desse funcionário e sobre quais situações, circunstâncias essa pessoa pode vir a potencializar uma depressão que já existe. Ou até mesmo os neurodivergentes hoje, que são muitos, né? Se fala-se muito hoje mais de neurodivergência do que antigamente, e sempre tivemos. Então, usar essa pessoa de uma forma excepcional, as suas qualidades, e acolher as suas demandas emocionais. Então, é necessário esse gestor, mesmo sabendo que ele responde por uma equipe, saber que essa equipe é composta por pessoas. Ou seja, eu estou no coletivo, mas preciso atender o individual. Então, por exemplo, uma dica: eu tenho 10 pessoas na equipe. Eu não preciso fazer uma reunião com todos os dias, mas eu posso escolher 2 a cada dia para um bate-papo, uma conversa, no final de um turno ou no início dele, saber como que ele está se sentindo na empresa, como que ele está, quais são as projeções dele de futuro. E isso gera uma relação mais íntima da, da liderança, do gestor com a sua equipe, que é o que você disse, aquela relação mais paterna, né? Então ele vai se sentir acolhido e até à vontade para se expressar. É aquele funcionário que, mesmo estando mal emocionalmente, a partir desse acolhimento, ele vai dizer assim: olha, eu hoje não queria produzir nada, vim aqui só para não perder o dia, mas o meu gestor ele é bacana demais e eu vou dar o meu máximo aqui para não prejudicar a operação dele. Ou seja, você cria esse vínculo, né, com o seu funcionário, inclusive de gratidão. Sim, o Douglas Palmini esteve aqui no nosso primeiro episódio e ele deixou uma frase aí dizendo: pessoas trabalham por pessoas. Porque no final do dia o CNPJ vai ficar lá, a placa da empresa vai ficar lá, pessoas se desligam de pessoas. Aliás, pessoas se desligam das empresas, mas não das pessoas. E, e a frase dele, assim, eu entendi que essa gestão paternalista, essa proximidade, porque é você ouvir a expectativa do seu liderado e porque a gente também tem expectativa, né, doutor? Eu tenho as minhas expectativas e, obviamente, isso envolve minha equipe, porque para eu alcançar novos degraus, eu preciso que minha equipe me acompanhe. Então, eu tenho uma expectativa, eu tenho que alinhar essa expectativa com o meu liderado para saber se a gente está. E quando a gente senta e conversa, aí eu vejo que a expectativa dele de crescer, de assumir uma loja,
tá na mesma linha que a minha expectativa de crescer, de abrir mais uma loja e entregar uma loja para esse liderado como gestor e, e desenvolvê-lo, isso faz todo sentido, né? E eu vou dizer mais aqui, ó. Eu me apresento pouco aqui, né? Falo pouco de mim, eu sou o host, então aqui a estrela é o convidado, não quem tá aqui vos falando. Mas eu recentemente me formei em psicanálise e o doutor me atende aqui, meu analista, há algum tempo. E a minha decisão de fazer psicanálise foi exatamente para entender a ferramenta mais preciosa que eu tenho, que são as pessoas. Então, a minha equipe é que traz o meu resultado. Eu trabalho com pessoas, eu sou apaixonado por pessoas, por gestão, por estar na operação. Então, por que não me dedicar a aprender sobre essa ferramenta humana que me entrega tanto resultado, que me faz chegar onde eu quero chegar, colher frutos. Então, essa foi a minha dedicação em estudar psicanálise. Me apaixonei pelo tema, tenho estudado cada vez mais. Tem aqui o doutor, inclusive a sua academia freudiana é uma formação aí para líderes, para gestores. É essencial para um gestor, o mínimo é ele ter inteligência emocional para estar à frente de uma equipe. E olha, você tendo essa gestão, essa saúde emocional, esse equilíbrio emocional, você vai trazer resultados muito acima do que você entrega hoje. Porque a sua equipe é que entrega seu resultado. Você é o líder. Você só lidera essa equipe. Por que não liderar de uma forma mais profissional, com essa inteligência emocional? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Depois a gente vai deixar aqui o contato, viu, doutor? Quem quiser entrar em contato lá com a Academia Freudiana, saber mais sobre os cursos, sobre como que funciona, é a minha dica. Faça. Dedique-se. Aprimore. Né? O Pomini disse aqui que cada vez mais a gente tem menos pessoas qualificadas. Qualifique-se. Não é verdade? Muito bem. Na verdade, acho que deveria ser obrigatório. Todo gestor, né, ou candidatos a serem promovidos, estudar sobre a mente humana, o desenvolvimento humano, porque o ser humano ele é muito complexo em todas as suas ações, né? Por mais que nós convivamos no mesmo bairro, só o simples fato de morarmos com famílias diferentes já nos traz uma formação diferente. Nós temos 3 camadas, né? E aí, dentro dessas 3 camadas, é que eu vou me transformar em alguém para a sociedade, né? A primeira é o meu temperamento. Esse eu fico com o pai da medicina, que vai dizer que a gente nasce com ele. Galeno depois vai aperfeiçoar a fala. E, essa primeira característica do humano, que é o seu temperamento, cada um vai ter o seu. Eu não vou aprofundar nesse assunto, mas é importante saber o que é o fleumático, o que é o melancólico, o que é o colérico, o que é o sanguíneo, né? Do 0 aos 12 anos, o humano está formando personalidade, que vem dos pais, dos parentes, da sociedade. Então ele recebe esse impacto. E nessa formação de personalidade, ele vai receber crenças, e muitas delas limitantes. Uma, por exemplo, que eu posso citar para vocês aqui, que eu recebi da minha infância, que minha mãe, quando eu quebrava um chinelo, alguma coisa do gênero, ela falava: dinheiro não nasce em árvore. Ganhar dinheiro não é fácil. A partir dessa fala da minha mãe, eu cresci entendendo que ganhar dinheiro era difícil. E aí a sociedade vem reforçar essa PNL, né? Essa programação neurolinguística, quando ela diz assim: olha, quando a esmola é demais, O santo desconfia. então reforce esse lugar. Quando você começa a se permitir a prosperar psicologicamente, porque é onde você começa a prosperar, e a partir daí você entender que o maior investimento que você pode fazer em si mesmo, até para viver com qualidade, não é nem só para uma grande oportunidade de uma empresa, mas para viver com qualidade, você se permite os processos da vida. Isso é muito importante. Então, a psicanálise, Freud, que é o pai da psicanálise, depois vem as escolas, né?
Ferenc, Krudeck, Jung, Melanie Klein, Winnicott, Jacques Lacan, de quem eu gosto muito da abordagem, trabalho bastante também. Então, nós temos aí mais 7 vertentes, né, da psicanálise, sendo Freud o pai delas. E aí o humano vai se descobrir. Freud vai falar dos ensaios da personalidade, né, da sexualidade da infância, a formação da personalidade. Você vai conhecer o humano dentro da sua complexidade, da sua nuclear das neuroses. E quando eu começo a me conhecer, ele me vê nesse processo, e você passou por isso, né? Lembra a gente estudando alguns anos atrás juntos, né? Era uma troca muito interessante. Aquela turma foi a turma de alunos que menos me deu trabalho. Foi a primeira turma, né? Eu fiz parte da primeira turma. Então, assim, foi muito interessante, muito bacana. E quando você começa a se ver no processo, você percebe o quanto você trabalha com a demanda do outro. Se nós perguntássemos aqui para nossa audiência, o que você gosta realmente de comer? Talvez muitos não saberiam responder. E aqueles que respondessem, eu ainda faria a pergunta, vou implicar na resposta dizendo: quem te apresentou essa comida? Ou seja, o desejo não veio de você, ele não é original. Então, quando você vai estudar sobre a mente humana, você vai perceber que o tempo inteiro você trabalha com o desejo do outro. É o desejo do outro operando em mim. E aí Lacan vem para complicar a gente, dizendo que o desejo de desejar o desejo do outro. Então, se a gente fosse continuar aqui, ficaria muito filosófico e até talvez não proveitoso a quem nos assiste, mas é importante esse investimento. Então, eu não vou fazer um curso de psicanálise na formação mais completa hoje do Brasil, na Academia Freudiana, que respeita o tripé analítico, teoria, análise e supervisão. 2 anos para você formar e formar bem, tá? Com 6 meses de estágio no nosso instituto. Eu não vou fazer psicanálise, me formar para ter uma nova profissão apenas. Eu quero fazer porque eu quero me conhecer. Por que Sim. que eu ajo dessa forma? Por que que eu escolhi, por exemplo, eu nasci dia 18 de outubro. Comemora-se o dia do médico, poucas pessoas sabem. Então a minha mãe disse: meu filho nasceu no dia do médico, ele vai ser um doutor. Eu me cobrei bastante. Como não consegui fazer medicina, né? Então a gente vai para psicologia, vai para as pós-graduação, para o mestrado e para o doutorado, porque você tem que cumprir o desejo do outro. Porque eu vou descobrir depois de análise que esse desejo nem foi meu, mas que de alguma forma eu fui sugestionado nas primeiras fases da vida. Então a segunda camada é a personalidade e a terceira camada o caráter. Então essas são as 3 camadas do humano. E como estudar isso? Como lidar com isso? Porque são essas 3 camadas que você está contratando para sua empresa: Sim. temperamento, personalidade e caráter. Como lidar com tudo isso? Não é um passe de mágica. Por isso que eu falei sobre cultura. Vou insistir aqui, pessoal. Inteligência emocional, cultura. A pedagogia fala que a gente precisa de 3 gerações para mudar um conceito. Cultura organizacional, você acha que é Exatamente. Talvez aí o a divisor, chave que precisa a virar? chave, o divisor de águas para mudar para mudar esse cenário caótico, né? Até porque É, temos a geração eu vou agora. falar para você, doutor. Ivan, vamos tratar de Ivan melhor. Eu Eu gosto. vou falar para você, doutor Ivan. No meu tempo de formação de gestor, quando éramos promovidos, nós fazíamos alguns treinamentos. Envolvia treinamento na área de logística, para você fazer uma gestão de estoque adequada. Tinha-se um treinamento na higiene e manipulação dos alimentos, para você não ter problema no seu restaurante. Tínhamos ali um treinamento do marketing, para você saber como tratar a marca, o que você pode, o que você não pode, até onde você pode ir. E me recordo que, em questão de liderança e treinamento, assim, gestão de pessoas, tínhamos, mas nem falávamos sobre psicologia, psicanálise, nem chegava perto disso. E, como eu disse, a minha formação nessa área foi exatamente para, primeiramente, me entender, me olhar e acabar com as crenças limitantes,
acabar com as minhas limitações, os desejos que foram atribuídos a mim, as projeções que fizeram comigo e não de si. Mas volto a insistir aqui. Principal, depois, claro, dessa releitura de mim mesmo, esse espelho que me foi apresentado para que eu me visse, a gestão das pessoas, para mim, foi um corte. Antes, pré-psicanálise e pós-psicanálise. E eu afirmo que os meus resultados explodiram. O meu crescimento foi exponencial. Tanto na área, na vida social, com os amigos, com as relações que eu tinha, o respeito, né, que eu sempre tive nas relações, mas até onde eu comecei a determinar um limite de respeito. E, como eu falei, as contratações, né, a minha gestão de equipe, que para mim foi... Não existe parâmetro. Antes e depois é irreversível. Eu não consigo me ver mais sem a psicanálise fazendo a gestão da minha equipe. Quando você fala de contratação, e a gente falou aqui, quando o candidato chega na sua empresa para fazer uma entrevista, ele tá o quê? Ele tá numa posição ruim, certo? Ele tá no modo de defesa. Pô, eu preciso desse emprego. Ele tá com o reptiliano ativo, que é o primeiro cérebro, né? Instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. O reptiliano dele tá ligado. Eu preciso, pô, tenho contas a pagar, eu preciso desse emprego. Então, quando esse cérebro, que é uma máquina sensacional, que nos traz muito de melhorias, mas também, se quiser nos apertar também, ele nos aperta. No momento da entrevista, ele tá com o reptiliano ligado. Então, eu preciso... Me corrige, doutor. Nesse momento que o candidato tá com o reptiliano ligado, no modo de sobrevivência, ele sabe que daqui uma semana vai chegar um boleto e ele precisa do dinheiro para pagar as contas. Ele pode se vender para você da maneira que você quer. Ele vai ser o melhor candidato do mundo, né? Te passando a sensação de que é tudo que a sua empresa procura. E a empresa sai perdendo nisso. Ela sai atrás, por quê? Porque na descrição da vaga tem tudo o que ela precisa. Tem lá Sim. que precisa de uma pessoa que não tenha filhos, que não fume, que more perto da empresa, que tenha curso disso, curso daquilo. Então ele olha e fala assim, ó, é isso aqui que eu preciso me vender para a empresa para ela me contratar. E aí, me corrija se eu estiver errado, ele pode fazer essa manobra e prejudicar a empresa? Ele vai se adequar porque... Ele prejudica a empresa porque ele não é o que a empresa está procurando. Digo prejudicar a empresa porque aquela contratação vai durar 2, 3 meses e Sim, mas até ele pagar as contas, depois ele não precisa mais daquela sobrevivência. ele acha também que não precisa e ele também está no processo de autossabotagem. Sim. Desculpa. É por isso que eu acredito que a avaliação psicossocial ela veio para proteger as empresas. Justamente desse mau hábito que as empresas têm. Quantos funcionários que já vieram doentes para as empresas e disseram num processo jurídico que elas adoeceram no processo? E as empresas não tinham material algum dizendo, ó, e já chegou aqui com essa demanda. Então a avaliação psicossocial ela veio para proteger as empresas ao invés de expor elas, né? E cuidar, é claro, da saúde do funcionário. Porque é muito importante, afinal de contas estamos lidando com o humano. Da mesma forma que o seu cliente chega com a demanda porque ele tem um desejo, o seu funcionário também tem um sonho. E eu penso que não tem problema nenhum se o sonho dele não for ser gerente da sua empresa. Ele tá ali porque ele quer pagar a faculdade dele, porque ele quer uma determinada profissão. Legal. Se a empresa entender que isso também é positivo, é uma troca saudável.
Só que o problema é que a empresa acha que a partir do momento que ela contrata a hora aquele funcionário, contrata a mão de obra, que o funcionário é proibido de sonhar, de desejar, e que a vida dele deve ser a empresa que o dono sonhou. Imagina que você tem um negócio de sucesso, a cantina do chefinho, e nem todo funcionário seu vai sonhar com você esse projeto. Seria o ideal, né? Mas é um sonho seu que está sendo realizado. Tanto é que você faz isso por amor, Sim. mas o seu funcionário quer dinheiro para estar lá. Então o que acontece é as empresas exigem que o funcionário tenha o mesmo cuidado com a marca do que Você próprio. que você tem, porque é o seu sonho, é o seu projeto. E isso não é real. Você está contratando um funcionário e está pagando a mão de obra dele. E ele tem direito a sonhar os sonhos dele. Sim. O que ele precisa é te entregar um resultado. Agora, o que é a inteligência emocional? É eu facilitar esse processo. Eu sei que você está aqui porque você quer ser um advogado, quer ser um psicólogo, quer ser um psicanalista, quer ser enfim, N profissões. Mas vamos fazer o seguinte, enquanto você se prepara para isso e demora, hoje um bacharel é 5 anos, né? Nesses 5 anos que você vai estar aqui com a gente, que sejam os 5 melhores anos da sua vida. Que a minha empresa que eu sonhei possa agregar para você tanto quanto ela agrega para mim. Eu vou falar pra você, doutor, então, que eu tenho 10 aí faz tempo. Porque eu sempre abordei exatamente assim. Dessa forma. É assim, eu sempre falei pra quem trabalhou comigo, esse aqui é meu sonho. E você pode ter os seus sonhos. E eu quero que a minha empresa faça parte da criação do seu sonho. E aí, doutor, o senhor não faz ideia o tanto que eu flexibilizei tantas coisas, sabe? Sair mais cedo. Você sabe o que eu fazia na minha empresa? Era um desejo, uma cultura. O camaradinha tá estudando, tá fazendo faculdade, ele saía da cantina com um kit lanche para ele levar para ele fazer o lanche dele na faculdade. Eu repeti isso na Ambev, quando eu tive uma experiência lá na Ambev, lá em 2010. Os estagiários recebiam kit porque eles saíam dali e iam direto para a faculdade. Então, eu fazia ali um kit lanche. E aí eu achei muito legal essa cultura e passei a aplicar na minha empresa. Quando tive ali você vai para a faculdade? Pode pegar aí, ó. Pega isso, leva para você fazer seu lanche. E sempre quis participar desses sonhos. Assim, olha, eu tô aqui, a empresa tá aqui, use a empresa, eu sempre disse isso sem medo nenhum. Use a empresa como ferramenta para você chegar no seu objetivo. Aqui é uma etapa. A minha empresa é uma etapa na sua vida. Se você tem seus sonhos de estudar, de se formar, de ter uma profissão que não é essa aqui, que não está envolvida nesse contexto aqui, tá tudo bem. Faça isso, vá atrás dos seus sonhos. Porque tudo que eu não quero ver daqui 10, 15, 20 anos, adultos aí com seus 45, 50 anos, 50 Imagina que anos, você hoje tem sua rede, né? Sua franquia. sim, Passou por diversas faculdades e só foi possível porque nas empresas que você esteve, elas te ofertaram essa possibilidade. É claro que o mérito é seu. Mas imagina que se você estiver ganhando um valor que te supra bem. Eu te conheci sendo CEO de grandes empresas que você tinha todo o suporte necessário, me lembro bem, um bom salário, carro, né? E mesmo assim não pagava almoço para mim. Era um negócio difícil, né? Aí eu te pergunto, por que você não ficou naquele lugar que te mantinha muito bem e até com um padrão de vida elevado ao ponto de que para alguns é o ápice, o auge da vida? Porque não era o seu desejo. Então as empresas precisam entender que pessoas talentosas, com habilidades, elas também têm os seus desejos próprios. Bom seria para as empresas se tivesse você lá ainda como gestores.
você está ganhando muito bem, claro que não tão bem quanto agora, né? Mas com um salário bacana, nem carro você precisava comprar, me lembro, você tinha lá o carro da empresa novo e trocava a hora que você quisesse, só que não realizado. O doutor, eu vou falar para você que eu aprendi na minha primeira faculdade que eu fiz lá na Uninove, e o professor disse para nós assim, falando de gestão, né, formação de gestores, cuidado com as algemas de ouro. Então, você ter um carro executivo para você rodar, você tem um cartão corporativo que você pode usar quando você quiser, aonde você quiser, celular, notebook, tudo isso, a crença foi que aquilo tudo era algemas de ouro para mim. Me prendia a uma operação porque eu não podia falar não. Você imagina que eu fazia a gestão de 3 lojas no aeroporto de Guarulhos que funciona 24 horas. Atrasou um voo, teve uma contingência, algum problema no aeroporto, a demanda explode. Porque 2 voos atrasados são 500 pessoas na fila para se alimentar. E aí, de novo, quem tá ali já tá com um voo atrasado, vai para uma fila de um restaurante esperar a comida. E normalmente a operação não está 100% preparada, porque não tinha aquela demanda. Surgiu aquela demanda, desceu do avião e parou na porta da loja para comer. Então, eu tenho um carro disponível na minha garagem, um cartão corporativo que usava, claro, dentro das diretrizes, mas onde, quando eu precisasse, celular ligado, eu não podia falar não. Então, se o meu diretor me ligasse e falasse assim, William, deu ruim lá no aeroporto, corre para lá. Como é que eu vou falar? Não dá para mim. Não dá por quê? Você tá de a pé? Não. Tá sem gasolina no carro? O cartão tá com você. Você entende que não dá para eu falar não? Não tem como. Então, desde lá, quando o professor me falou isso, fixou isso na minha cabeça, eu falei assim, jamais vestirei essas algemas de ouro. E eu diria que se não poder dizer não, não é ainda o maior motivo. É não conseguir dizer não para o seu desejo que te trouxe até aqui. Aliás, parabéns pelo Food Talk Brasil, né? Já é um sucesso. Então, o que eu quis dizer é que a empresa precisa permitir o seu funcionário sonhar, enquanto ele faz ela prosperar. Essa é uma inteligência emocional dos seus gestores também, né? Então, você vai investir no seu funcionário sabendo que é um investimento transitório, mas que você vai aproveitar desse investimento o máximo que você conseguir no período que ele ficar com você. Então, acredito que essa rotatividade ela pode sim mudar, né, a partir de uma mudança na cultura das administrações das empresas. Uma vez que você olhar para o seu negócio e entender que ele pode ser bem mais produtivo, próspero, né, e te onerar menos, eu acho que é o sonho de todo empresário. Opa, Imagina eu dizer para você assim, olha, você pode alavancar, ou seja, entregar um resultado maior do que você tem hoje, sem investir mais do que já investe, ou até menos, né? Só que a única coisa que você precisa fazer é quebrar crenças limitantes. Por isso que antes de entrar dentro de uma empresa, de uma operação, eu sempre busco o diretor. Começar uma mentoria empresarial com ele. Porque se eu consigo trabalhar o diretor, automaticamente eu vou conseguir trabalhar os gestores e a equipe. porque aí você tá falando de uma... Você tá indo na raiz do problema, vamos colocar problema, mas você tá indo na raiz, que é a cultura organizacional. Uma vez que você vendeu isso pro gestor, pro líder, ele começa a aplicar, ele já começa a fazer ali o seu trabalho de passar como que vai ser as diretrizes, como que vão ser dali para frente e como que ele vai se portar dali para frente junto com a equipe dele. Foi no nosso tempo. Lembra quando melhorou a produtividade quando colocaram a sala de sono para os funcionários?
a sala de descanso. Eu nunca tive isso, não. Viu? Não, porque entendeu-se que o funcionário, quando ele dorme 30 minutos durante o dia, aumenta a sua capacidade de produtividade. E aí foi a revolução nas empresas, porque fizeram a salinha do sono, com os puffzinhos, enfim, para que o funcionário pudesse É, dormir um pouquinho a mais e voltar com as baterias recarregadas para produzir. Sala de jogos, né, no refeitório, justamente para fazer esse acolhimento para o funcionário. Já foi acredito que um resultado para além do que o empresário imaginava, teve um avanço. muito grande, significativo. Agora você imagina se os empresários decidissem. Dar continuidade. Exatamente. Porque o processo, né, as análises, é um processo contínuo. Exatamente. O Então, senhor me deu alta, né? Mesmo sem eu pedir, mas o senhor me deu alta. Inclusive, a gente. não te dei alta. Na verdade, eu disse que você estava pronto para se ferir de novo, né? Se ferir de novo. Mas eu acredito que assim, as empresas têm na mão toda a ferramenta para prosperar, mas por conta da crença de quem está fazendo a gestão dela, por ser tão limitante, né? Infelizmente, as empresas ainda estão patinando, perdendo-se muito dinheiro, investindo em lugares errados. Lembra dos coach? Sim. Nada contra. Mas já passou já. Sim, mas o quanto se investiu no coach Ou tá achando que era a passando. solução? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. O coach era a- o coach de hoje era. Pô, me fugiu a palavra que utilizavam lá atrás. Freud utilizava a hipnose. Pronto, eu encontrei a palavra. O coach é a hipnose que dura, que tem efeito, mas o efeito é a curto prazo. Passou o efeito, começa tudo de novo. O coach ele tinha aquela capacidade, tem na verdade, né, aquela capacidade dopaminérgica de em uma palestra te fazer produzir dopamina para produzir 2, 3 dias. Existe a dopamina fásica e a dopamina tônica. Em outro momento a gente explica o que significa a diferença delas, né? Mas no coach ele te faz ter essa dopamina fásica, que é essa explosão. Vocês conseguem, equipe alfa e tal. Enfim, só que isso não dura. Precisa de mais estímulos, né? Por que Freud abandonou a hipnose? Porque os sintomas voltavam. Porque a ideia da psicanálise não era só eliminar os sintomas, mas descobrir a origem deles. E Freud entende que o paciente já chega sugestionado no consultório. Aliás, se eu te falasse que a gente passa a maior parte do nosso tempo hipnotizado, você acreditaria em mim? Eu acredito, claro que eu acredito. Porque você já acorda sugestionado. Não vamos aqui partir pra Matrix, tá? Por favor, Não. vamos nos manter na realidade, mas Não, mas é uma realidade, né? essa grande Matrix, né, que a gente Sim, vive. sim, mas estar hipnotizado, porque a gente fala de hipnose, as pessoas, alguns têm até aversão, né? É, Quando na verdade hipnose é foco e concentração. sim. Tá assistindo aquele filme com a família, daqui a pouco vem aquela cena que te assusta, você estava hipnotizado. Todo o seu foco e sua concentração estava naquilo. Hoje, as pessoas estão, por causa das telas, hipnotizadas. Sim. A relação do humano está esfriando. O humano se desenvolve, William, de 3 formas, né? Você sabe disso. Pelo toque, né? Pelas imagens e pela audição. Então, à medida que o ser humano ele vai... porque temos neurônios nas mãos, neurônios nos ouvidos e neurônios nos olhos. Os neurônios nos olhos, eles são responsáveis por pegar todas as cores e transformar na imagem. Vejo que está diante de mim aqui o William, estou dentro aqui de um estúdio, aliás, um belo estúdio, com a equipe de produção. Se eu não tivesse neurônios nos ouvidos, o que você está tentando me transmitir seria apenas um ruído, o que a língua portuguesa chama de cacofonia, um som desagradável. Então, os neurônios nos ouvidos, eles têm a responsabilidade de pegar todos esses ruídos e transformar na estrutura de linguagem neural, para que eu tenha a capacidade de compreender você. E quando eu toco algo, eu descubro o que tem no mundo externo. Tanto que quem não tem a visão, mesmo assim consegue ver.
Através do tato. Ela vai tocar, o tato vai ativar essa linguagem neural, né? Vai converter a linguagem eletroquímica, a linguagem cerebral, e eu vou saber que estou tocando em uma mesa, que eu peguei um celular, que eu estou tocando numa xícara, mas uma linda xícara, e obrigado pela homenagem aqui, no meu nome. Então, é assim que nós nos desenvolvemos, ouvindo, vendo e tocando. Então, você imagina que nós estamos numa geração que não está mais ouvindo, não está mais tocando e também não está mais vendo, porque o algoritmo, ele vai te bombardear de informações ao ponto de você não conseguir mais guardar as imagens, ou ao certo lembrar daquilo que você estava vendo. Quando a gente... Fui bem aqui, doutor? Estão falando ali, Não, fazendo uma simulação da hipnose com o coach? Sim, sim. A hipnose Freud utilizava como anestésico, né? Sugestionar o paciente para que não sentisse mais aquele sintoma. No ato ali da cirurgia, de algo mais evasivo no corpo, né? Só que era passageiro, então a curto prazo. Então por isso que eu fiz essa comparação Sim, coach sim, com claro. hipnose. E quando você fala que a gente vive nessa hipnose, a audiência aqui, até nós aqui, vai falar que, pô, às vezes eu peguei o celular aqui e não tem TDAH nenhum não nisso, viu? Eu tô falando com o doutor lá na minha casa e tal. Daqui a pouco eu peguei, rapaz, o Carlos mandou mensagem aqui pra mim. Aí eu vou fazer outra coisa. Quando eu olho no relógio, passou 20 minutos. E eu fiquei, o quê? Hipnotizado na tela, numa mensagem que me levou... Isso não tem nada de TDAH, né, doutor? Não, não. Tem Não tem nada de... O pessoal brinca, né? Isso TDAH. dopamina barata, na Dopamina verdade, né? barata. Porque vai gerar um prazer barato porque você não faz esforço algum. E isso é o que a gente disse aqui, é a questão da hipnose. Né? Como o senhor falou aqui, que a hipnose está no dia a dia. Esse é um exemplo. Sim, Né? sim. Mas nós temos vários. E voltando aqui, trazendo para dentro das operações, a gente... Isso aqui, doutor, virou um vício. Virou uma coisa assim que tá difícil Uma automação, né? fazer com o pessoal. É semelhante à droga. Já existem estudos, né, e casos concretos de que a pessoa entra na operação, aí recomenda-se deixar o celular no armário e tal. Ela fica estressada, ela fica incomodada, porque ela só quer fazer isso aqui, ó. Ver se alguém mandou uma mensagem, chegou uma notificação. E aí, a gente já trazendo para esse universo pessoas na operação estressadas por conta desse vício, né? Das telas, das notificações. Como que a gente faz para trazer para a nossa realidade e trabalhar isso? E ter essa demanda. Agora, você tocou nesse assunto, não quero fugir do tema, até porque o coach nas empresas ele teve sua importância. Se os coach Mas... vai pegar você aí fora, Não, eu não estou dizendo que foi um trabalho mal prestado. Eu só estou dizendo assim que a ideia é boa, mas precisa ter continuidade. A empresa precisa entender. Quando eu falo empresa, estou falando a direção, né, quem está à frente do negócio. Que não existe uma palavra mágica, não existe uma receita. Olha o que Jung, eu quero deixar minha frase aqui, já que o Paulino deixou a dele, eu quero deixar a minha. Não minha em si, mas eu quero deixar uma frase de Carl Gustav Jung. Ele diz assim, ó, domine todas as técnicas, aprenda todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É saber que você está lidando com o humano o tempo inteiro. Então, o coach foi importante porque ajudou muitas pessoas a quebrarem crenças limitantes, inclusive. Mas passou. Não resolveu. Porque não existe uma receita que sirva para todos. O que deu certo para o William não vai dar certo para o Antônio. Não vai dar certo para o Carlos. Então, cada empresa tem a sua visão, a sua missão e os seus valores.
E sendo assim, é preciso ter um projeto elaborado de acordo a cada necessidade. Dá trabalho, mas funciona. Então, uma vez que a gente dê sequência ao processo, a NR1 vai ajudar bastante agora. Porque a gente, por exemplo, no Instituto Talking Curie, a gente vai para a empresa, faz a avaliação psicossocial, que aí depois vai ser lançada no ASO da empresa, né? Como faz os exames Sim. médicos, enfim. Depois de feita essa avaliação, nós fazemos um diagnóstico da empresa, se o ambiente da empresa é saudável ou não. E a partir daí nós vamos propor soluções. E não só soluções, mas a gente chegou a discutir sobre o tema, que é exatamente isso que o senhor está falando, do trabalho do coach, que tem interrupções e não tem continuidade. E dentro da NR1 vai ser exigido treinamentos Sim. recorrentes, né? Não só treinamentos, mas quando a empresa é diagnosticada, os seus funcionários necessitarem de um acolhimento psicológico, ofertar a eles também. Entendeu? Nós já fazemos esse trabalho com muitas empresas aqui em São Paulo, né? Guarulhos e São Paulo. Estamos expandindo para o Brasil. Esse projeto que nós temos, oferecemos ao empresário tanto a avaliação quanto o treinamento, né? E as adequações Operacionais. operacionais. Então isso vai diminuir drasticamente, né, o investimento de contratação e treinamento. E formação, né, doutor? Porque o treinamento, o Ele é... resultado do treinamento vai ser a formação de novos Sim, líderes, novos sim. gestores. Então, quando se tem uma continuidade naquilo que está sendo feito, vai se ter resultados e vai se ter melhorias nos resultados. Porque é o que o senhor falou aqui. Uma colocação pode ser muito bem para o senhor naquele momento, e outro, nós, seres humanos, temos sentimentos. Então, num dia que a gente foi participar de uma palestra, a gente estava bem, estava aberto a ouvir, né? Estava aberto Você já a novas saiu do propostas. ambiente de trabalho, ou seja, um lugar novo. E aí, nesse dia, eu estava muito bem. Recebi, transformei, ressignifiquei as coisas. Mas pode ser que passou ali 1, 2 semanas, que aí a gente, vamos falar de incoerência operacional, que a gente vai para uma palestra, chega lá, tá todo mundo motivado. E agora no final do ano é o que mais tem. Porque, infelizmente, quem dera você, gestor, e aí é uma crítica mesmo. Você, gestor, que vai fazer uma palestra motivacional, porque tá de olho na Black Friday, tá de olho no final de ano. Eu já participei de empresas que final de ano era campanha de final de ano. Então, era um incentivo total, a motivação fora do comum. Passava, acabava o ano, começava-se outro ano, acabou aquele movimento. Percebe que, por que não? E se colhia excelentes resultados. Porque a gente está falando que o balcão estava cheio, que todo mundo vai comprar. Vai para os shopping centers. Doutor sabe o que eu tô falando? Vai pro shopping center. Semana que vem, a partir da semana que vem para frente. Aliás, essa semana que vai ter Black Friday no final da semana, começa a ir pro shopping, você vê. Tá lotado. E aí as empresas fazem essas palestras motivacionais, fazem essa transformação, esse movimento, e aí passa o final de ano e esquece. Vamos fazer só no outro final de ano. De novo, o senhor está fazendo um trabalho de coach. Cadê tem empresas, vou dar um exemplo da Nestlé, que eu participei, tive dentro da Nestlé, com um amigo que trabalha lá, a seção dele, o departamento que ele trabalhava, que ele fazia gestão, melhoria contínua. Ou seja, ele trabalhava em Marília, numa fábrica da Nestlé, e ele viajava o Brasil buscando melhorias das embalagens dos produtos. Tá sempre mudando. Não é à toa. É uma redução de custo, é uma melhoria no processo, é uma adequação de alguma lei, que para-se de usar plástico, vai usar agora biodegradável. Então, assim, as empresas que
não têm essa crença limitante de que a melhoria contínua é um gasto e não um investimento, estão fadadas a viver sempre nessa rotatividade de equipes e fazendo esse circo de final de ano, e começa-se o ano e se perdeu tudo aquilo que foi feito. É uma pena. Na verdade, se as empresas entendessem que janeiro é tão importante quanto dezembro, E fevereiro é tão importante quanto janeiro, e exato, março é tão importante quanto fevereiro. você não teria a Black Friday só no final de ano. Né? E também essa motivação, esse gás, né? Então, assim, volto a dizer e reforçar. Quando você passa a entender como o humano funciona, uma das coisas você saber é que ele pode estar bem no seu dia, basta uma informação para mudar totalmente o sentido, inclusive, da vida. E as empresas não estão prontas para lidar com isso. Quando alguém passa mal hoje com crise de ansiedade dentro da empresa, eles não sabem o que fazer. Eu dei uma palestra recentemente agora, que eu dei uma orientação simples, e aqui quero novamente me dirigir a você, gestor. Crie protocolos à sua empresa. Chame um profissional, né, se possível, do Instituto Talking Curie, para que te ajude a criar protocolos, para que você saiba como lidar. O RH não vai saber lidar com uma crise de ansiedade de um funcionário. Então é importante você ter ali criar protocolos, né, planos de contingência, porque hoje nós temos uma geração, né, que tem uma capacidade enorme de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, só que tem dificuldade de criar relacionamentos, vínculos mais profundos. E é por isso essa rotatividade. E a gente entende esse diagnóstico que o senhor deu, ele vai de encontro exatamente com o que eu falei. O senhor falou o que agora? Que... Criar protocolos Não, e esses vínculos mais profundos. mais profundos. Como que o colaborador cria vínculo profundo se a operação é rasa somente no final do ano? Se a operação se aprofunda com a equipe só no final do ano. Só quando lhes convém. Então aí fica aí para reflexão, né? Sim, eu acho que a tentativa de fechar a meta, né? É, Mas acho que quando o negócio deixar de ser apenas um número, né, e passar a ser um processo social também, eu acredito que a mentalidade do empresário mudando, a empresa muda, né? E o segmento vai mudar também. sim. Até porque tem tudo para, assim, ser ainda mais requisitado. Hoje nós estamos numa automação muito grande. As pessoas não saem mais de casa para comer. Como trazê-las para dentro da sua loja, do seu estabelecimento? Então, é importantíssimo saber lidar com a demanda, né, e a variação, as mudanças da humanidade. Nós saímos agora de uma pandemia, do isolamento social, né, fique em casa quem puder, enfim, depende do momento. Hum, Enfim, resumindo, saímos de uma pandemia em que isso alterou as pessoas. Estudos apontam que em 2018 nós tínhamos um número de pessoas com depressão, e esse número ele praticamente triplicou depois da pandemia. E a depressão hoje é a patologia, a gente chamava de psicopatologia, mas já é uma patologia, porque depressão é a ausência de hormônio no cérebro, de neurotransmissores importantes como dopamina, noradrenalina, serotonina. Isso é depressão. Então o que acontece? A ausência desses hormônios no cérebro gera um quadro patológico no humano. E a depressão hoje é uma das doenças que mais deixa pessoas inaptas no mundo, não é só no Brasil. Mas nós temos o hábito de sempre remediar e nunca atacar, né, o problema em sua origem. é verdade. O senhor falou aqui no episódio passado, nós estivemos aqui com o Paulo Salgueiro, especialista em delivery, e eu fiz uma fala aqui, vou repetir. O delivery, talvez, ele seja
nos dias atuais, o próprio cartão de visita da operação. O que eu quero dizer? Quando você tá na sua residência, você pede uma pizza, e aí você recebe a pizza. Pô, a pizza é uma delícia. Você se sente convidado a visitar. Falou, eu vou anotar aqui o nome dessa pizzaria, que se a pizza que eu pedi passou pelo transporte, chegou aqui uma delícia, imagina eu indo lá no restaurante, sentar na mesa e comer. Deve ser uma experiência melhor ainda. Então, essa essa reclusão das pessoas de estar em casa e dessa automação Desculpa. de fazer o pedido via aplicativo, potencializa, né, o gestor fazer uma operação no delivery 100% para que esse produto chegue na casa do cliente de maneira excepcional, para que o cliente tenha talvez a dúvida ou o desejo de visitar o seu restaurante. Sabe uma crença limitante, por exemplo, sobre ferramentas? Hum. Quando se cria a ferramenta, se idealiza que ela vai funcionar da forma que você tem o aplicativo. Só que toda ferramenta precisa de humanos, tanto para operá-la quanto para executá-la. Então investe-se muito dinheiro na ferramenta E pouco nas pessoas. e Em pouco quem vai nas operar. pessoas. Esse é um dos, acho, dos grandes déficits. Aliás, toda dívida material esconde um débito emocional. Então, o funcionário que vai fazer parte dessa ferramenta, desse app que foi criado, desse aplicativo, ele tem um débito emocional em curso. Por isso que ele aceitou fazer parte dessa operação. Motoboys se colocaram em risco para entregar o pedido dentro do prazo, porque está contando seu tempo desde a saída do pedido da loja até o cliente. Muitas das vezes esse lanche chegou lá um pouco mais misturado. Não foi porque o rapaz é um mau profissional. É porque quem desenvolveu o aplicativo esqueceu que existe um humano para executar a tarefa. Ou pelo menos não se preocupou tanto. Então, você tem o trânsito, você tem os imprevistos, e nada disso foi levado em conta. Então você tem uma sociedade cada vez mais estressada, cada vez mais insatisfeita, né? E a dopamina barata vem para reforçar isso, porque eu tenho um prazer gratuitamente aqui, porque eu vou me esforçar. Se só rolando a tela do celular eu já consigo produzir dopamina, para que eu vou fazer outra coisa além disso? Doutor, para a gente fechar aqui, me veio aqui um pensamento. Vamos conjecturar aqui. No time de futebol, quando se contrata ali uma estrela, vamos falar do nosso Coringão. Opa, Aí tá lá o Coringão, aí tá o Rian, tá o Mateuzinho, tá o Matheus Bidu, aí chega o Memphis Depay ganhando 5 milhões. Trazendo para nossa operação, tá? E vou falar porque infelizmente eu já notei isso. Aí a gente tá lá na operação e a automação tá tomando conta das operações também. Falamos aqui no episódio com o Maicon sobre da agência Fidelis, sobre os totens de autoatendimento, todos os recursos. Aí o gestor, o proprietário, né, ele vai lá e compra um totem de autoatendimento, coloca para funcionar. E aí eu já vi funcionário de operações. Não, pede lá, ó. Parece que tá com ciúmes, sabe? Se colocando que, agora a máquina chegou, vai tomar meu lugar. Se doendo. Pode ser que sim, que doa nele. Saber que ele tá sendo trocado por um computador, substituído, né? né? Sendo substituído por um computador. Até onde? Mais do que isso, naquela máquina foi feito um alto investimento. E às vezes ele precisou de um adiantamento de um vale e foi negado porque não é o protocolo da empresa. É aí que eu ia chegar. Até onde esse funcionário, esse colaborador, ele sente esse peso e transforma ele em
em depressão, em ansiedade, Complexo de baixa autoestima, né? em complexo de autoestima, de inferioridade, até onde isso é possível e, claro, onde os gestores podem entrar com o seu poder de liderança e controlar tudo isso. A gente não pode resistir à tecnologia. Eu costumo dizer que a tecnologia é uma grande onda, é um tsunami que se você tentar nadar contra vai morrer, se tentar ficar vai morrer. Talvez a única chance de vida é você se preparar e deixar com que ele te leve para o destino final, certo? Então você ter os totens hoje principalmente no fast food e tantos outros restaurantes e enfim Operações. operações, eu acredito que assim é uma tecnologia de primeiro mundo, só que em um país que não investe em pessoas como se deveria. Então, você imagina que, por exemplo, funciona nos Estados Unidos, funciona mas no Brasil, por que é que não funciona tão bem? Porque esse funcionário tem ciúmes de uma máquina, entende? Ele não recebeu um treinamento. A empresa não sentiu a necessidade de dizer para ele o porquê desse totem a partir de agora. Simplesmente chegou. E ainda com ameaças, dizendo, eu passei o dia todo e não vi aquele atendente paradinho ali ligado à tomada a reclamar. Então esse funcionário ele é atacado através dessa tecnologia. Não foi dito a ele que isso é para viabilizar o atendimento, porque tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com o outro. São os neurodivergentes. Imagina uma pessoa que tem um autismo, mesmo que em grau leve, não nível suporte, que tem dificuldade de interação social, o totem é perfeito. E eu não. Você entende? Não, eu tô querendo dizer o seguinte, que esse totem, ele vai ajudar a atender essa demanda. Ele é uma inclusão praticamente. Só que não foi dito isso ao funcionário, pelo contrário. O que é dito? Que a Ela vai máquina vai te substituir o substituir. homem. E quem já E o trabalhou cinema comigo, reforça isso. o cinema. Vamos muito longe, não. Uma função que o totemzinho desse tamanho aqui, ó, eliminou foi os cobradores de ônibus. Não se tem mais cobradores de ônibus. Mas aí eu vejo imprudência. Porque Por, aí sim, o o motorista quem motorista cobra tem que executar a mas aí cobrança. a empresa vai falar assim, ó, mas a recomendação é ele parar no ponto, cobrar todo mundo, passar todo mundo da catraca e depois continuar dirigindo. Mas Mas sabe que não é assim que na funciona. teoria a A prática é teoria é outra. essa, mas a prática é outra. Quem já trabalhou comigo sabe que eu tenho o meu lado brincalhão e tudo. E por vezes eu já chamei as meninas e falei assim, ó, reunião. Reunião do quê? Não, eu só quero. Hoje é dia 2 e eu queria falar aqui que o nosso totem foi funcionário do mês. Poxa, fica brava, as meninas ficam bravas. Aí, claro, toda máquina tem seu problema. Aí, eu tenho que trocar a bobina, né? Que sai o pedido do cliente. Vai lá, olha lá, não é ele que não é o funcionário do mês? Pede pro Não funcionário do mês. falta, não chega atrasado, né? Não fala, não pede pra ir no banheiro, vai no banheiro de novo. Você vê, ó, tá vendo? Ó, o Totem não pediu uma vez pra ir no banheiro esses anos todos, tá aí, ó. Mas aí que tá o problema, né? Uma tecnologia positiva, a gente consegue. Isso aqui é extremamente positivo. Mas a gente consegue pegar coisas boas e transformar em coisas ruins, Com isso. porque não sabemos usar. Sim. Então as empresas precisam, mas eu vou comprar uma tecnologia, eu preciso dar um treinamento para o meu funcionário? Sim. E não só como funciona para ensinar os clientes, mas para entender o quanto aquilo vai cooperar com ele, vai ajudar ele. Quantas vezes seu funcionário reclamou que ele estava trabalhando por 2? Sim. Porque um funcionário não estava produzindo como deveria. Né? Então essa máquina ela veio para facilitar, viabilizar, agilizar, certo? Só que não é feito assim com o funcionário. O humano vai se sentir inferior à máquina, embora ele quem opera ela, né? Por conta da, das falas traumatizantes. Então é importante esse cuidado, né? Porque brincando, diz a psicanálise, pode falar-se tudo, inclusive a verdade. Verdade. Né? Doutor, foi uma verdadeira aula hoje aqui com o senhor, bater esse Imagina. papo, falar sobre gestores, sobre esse olhar para as equipes. Vou deixar aqui novamente, vou fazer o merchan aqui, tô ficando bom no merchan, hein? Neurociência, como o cérebro molda quem somos.
E tem outro que eu já li, é o Sua mente deixando de ser um mistério. Deixando de Ser um Mistério. Depois o doutor vai deixar aqui, tem no Amazon, né? O Sua Mente está na Amazon, na plataforma Amazon, Certo. e esse está na Hotmart. Hotmart. E o Sua Mente tá no Hotmart? Ainda não. Sua Mente, eu gostei bastante de Sua Mente. Esse aqui, eu li esse aqui com auxílio, assim, tirando dúvidas, porque tem algumas palavras mais Acabou um que pouco mais complexas, porque tem sinônimos que não dá para tem mudar. como, doutor. Estamos falando de neurociência, não dá para explicar neurociência sem utilizar palavras técnicas, né? Esse livro é bacana porque, assim, aqui eu falo nele, explico o que é neurociência, uma técnica recente, né? Conhecida recentemente, há um pouco mais de 60 anos, né? Aí eu vou falar como o cérebro adoece, neuropsiquiatria, né? Neuroplasticidade, vou falar sobre os neurotransmissores, o sistema dopaminérgico, neuropediatria, neuroespiritualidade, como o cérebro se comporta diante da fé. Então é um livro muito completo e para quem quer conhecer o desenvolvimento humano e o cérebro de forma biológica, esse é o livro. Esse livro, me permita aqui, William, ele vai mudar a sua vida, a sua percepção sobre você e sobre o outro. O Sua Mente, qual foi o projeto da Sua Mente? O livro Sua Mente Deixando de Ser um Mistério, que está na Amazon. Esse livro, a ideia foi de ofertar uma terapia para quem fosse ler. Uma primeira avaliação. Uma possibilidade de se ver e se olhar. No Sua Mente eu falo sobre as estruturas psíquicas, sobre as fases psicossexuais da criança, sobre um pouco da personalidade, como é formada, né? Faltou o complexo de Édipo, Ixi, mas enfim, e aí a gente vai longe. resumindo. Então esse segundo livro já foi um livro voltado mais para completar o primeiro. Talvez o nome deveria ser somente 2, porque na primeira eu trago as instâncias psíquicas, mas aqui eu trago o cérebro de forma biológica e funcional, né? Então muito bacana para você que quer neurociência como cérebro molda quem somos, está na Hotmart, bem fácil de acessar, e Sua Mente Deixando de Ser um Mistério na plataforma Amazon. É isso, você que teve interesse, que despertou curiosidade, minha orientação é busque. Tentei ser o mais Aqui simples a possível. gente pode colocar aqui, doutor? A Pode, gente pode. negociou aqui, falei com ele, para nossa audiência aí que nos ouve, que nos assiste, FTB 10. FTB 10, que Food Talk Brasil. Entra com esse cupom aí que ele vai te dar uma avaliação gratuita. Gratuita, viu, doutor? 100% Não gratuita. tem uma taxinha aqui, não. Não. Tem 100% uns negócios aí gratuita. que você fala que é gratuito, chega lá, é só uma taxinha. É zero, é free, Zero. 0800. Entra, assiste nosso vídeo. Claro, se você chegou até aqui, você vai ter esse benefício, esse cupom FTB10. Entre em contato com o Dr. Ivanildo. Eu vou finalizar, vou passar para ele aqui fazer sua mensagem final. Mas é isso, gente. O bate-papo aqui foi sensacional. O Ivan deu uma aula. Para você que é gestor, para você que é líder, se qualifique. Procure aqui o Instituto Talking Cure. Procure a Academia Freudiana Integrativa, que te oferece esses cursos, que te forma como um gestor, como um líder, que vai fazer os seus resultados explodirem. Confiem, acreditem. Acreditem no processo, que vai dar certo. Tá bom? Doutor, eu gostaria que o senhor, olhando para essa câmera aqui, deixasse uma mensagem final aí para os gestores que nos assistiram, para os líderes, para as pessoas comuns aí, meros mortais como eu, o senhor, que todo mundo precisa de uma avaliação, de um acompanhamento. Então, olhando para essa câmera aí, eu gostaria que o senhor Antes, eu deixasse posso só agradecer? Claro. Quero agradecer a nossa equipe, um time maravilhoso que nós temos, tanto no Instituto Talking Cure, quanto na Academia Integrativa Freudiana. Não só de professores, mas de analistas, né? E também a minha sócia, a Eliane, meu muito obrigado. E a minha esposa, que é a minha eterna terapeuta, né? E a você que me ofertou essa oportunidade. No Instituto Talking Cure, vocês vão ter conosco lá a possibilidade de fazer desde uma avaliação psicossocial até um diagnóstico da sua empresa.
um raio-x, né, dos pontos positivos e negativos. E na Academia Integrativa Freudiana, você não só vai formar e treinar pessoas, como vai dar a elas uma chance de uma profissão também. Imagina que uma pessoa que hoje vai se autorizar psicanalista, porque nós estaremos sempre em formação, né? Ainda continuamos em formação. Essa pessoa ela vai poder não só se autoconhecer e conseguir ajudar o outrem, mas como também exercer a função. Então, é muito importante isso. Então, entre em contato conosco, os telefones vão estar disponíveis, né? São vários números, eu não vou conseguir aqui dizer todos. Mas falando com os gestores agora, eu tentei ser o mais simples possível, porque eu vejo muitos colegas trazendo explicações técnicas, que é como o William disse, foi uma indireta que ele me deu aqui falando que ele precisou de auxílio para ler o livro, porque existem algumas palavras, tem sinônimos que não dá para a gente mudar, né? Mas eu tentei ser o mais simples que eu pude aqui, respeitando quem não é do segmento, da área da ciência, da saúde mental. Mas eu queria dizer para vocês que é importante, você é muito mais do que você pensa ser. Essa frase não é minha, ela é de Freud. Você é as palavras que trocou, os impulsos a que cedeu sem querer. Quando você decide investir em si mesmo, se conhecer, essa imersão em si mesmo vai fazer com que você conheça áreas da sua vida que talvez você nunca quis olhar. Uma vez um paciente me disse assim: o que eu devo falar a você, analista? E eu respondi a ele dizendo: aquilo que você não tem coragem de dizer a si mesmo. Então, estaremos fazendo terapia aqui hoje. E sendo assim, eu quero convidar você, gestor, antes de lidar com as demandas dos outros, tente, ou pelo menos tenha a curiosidade de saber se é possível lidar com as suas. Porque eu tenho certeza que uma vez que você estiver emocionalmente bem, uma psique saudável cura um corpo doente. Porque o que não vira palavra, certamente haverá um sintoma. Porque adoeceu, William, é uma forma de falar. Muito bem. Obrigado, doutor, mais uma vez, e nos vemos talvez em alguns outros episódios para se aprofundar Será um mais prazer no muito tema. grande. Para você que ficou conosco até aqui, acesse nosso portal foodtalkbrasil.com.br. Temos vários artigos interessantes, inclusive o doutor Ivanildo é um dos colunistas, tem alguns artigos lá sobre socioemocional, formação de equipe, várias dicas. Se inscreva no nosso canal do YouTube, curta as nossas postagens lá no Instagram, fica conosco. Esse aqui é um tema extremamente valioso, tem uma estrada aí longa para se pavimentar, para fazer o seu negócio ter sucesso, as suas pessoas, a sua equipe estarem saudáveis. Se a sua equipe está saudável, o seu negócio está saudável. Se o seu negócio está saudável, está rentável. E é tudo que o empreendedor mais precisa, né? Então, é isso. Nós estamos encerrando aqui essa temporada do Food Talk Brasil. Temos muitos assuntos, muitos temas para abordar. Fica conosco e até o próximo episódio.